Olá, estamos aqui com a Vera e com a Dona Antônia, gravando esse podcast para recordar momentos especiais ao longo desses 49 anos da nossa querida Eldorado. Como aqui o podcast fala, Memórias do Cidadão, Cidadãos de Memória. Então, hoje a gente está aqui com a Dona Antônia, acompanhada da sua filha Vera. Sejam bem-vindas. Obrigado por aceitar esse convite e dizer assim que a gente fica muito feliz em ouvir as histórias que vocês têm para contar. A senhora foi primeira-dama por 2 mandatos, né? E o que mais marcou a senhora ao longo desses 8 anos que a senhora também esteve à frente, junto com o nosso querido, né, Pedro Balan, que parece que tem uma história legal aí que a senhora tem para contar, que foi o marco do seu trabalho como primeira-dama, que foi a Casa do Idoso. Conta um pouquinho para nós, Dona Antônia, o que aconteceu e como que foi a realização deste sonho que a senhora tinha da Casa do Idoso. Sim, aí eu tinha, né, a gente fez uma promoção. E eu tinha aquele sonho, a dona Nedina deu uma força, na época ela era vereadora, ela deu uma força também. A gente fez uma promoção e conseguimos um dinheiro e compramos aquilo ali, sabe? Aí a gente foi ajeitando as coisinhas lá dentro, os móveis, as camas para os velhinhos dormir. Aí a gente foi pegar uns velhinhos que estavam dormindo em barraco, assim, no tempo, assim, sabe? A gente foi pegando aqueles velhinhos que estavam... Então, aquilo ali me marcou muito. Eu passo ali, todo dia que eu vou na rua, eu lembro. E eu me sinto orgulho daquilo ali, sabe? Então, hoje, Dona Antônia, é onde é o Lar do Idoso. É o Lar do Idoso. Ah, interessante. É realmente o trabalho social que uma primeira-dama faz, Dona Antônia. A senhora fez, talvez assim, com o intuito de ajudar as pessoas, a senhora fez um lindo trabalho social e que perpetua até hoje, sim, na nossa história de Eldorado. A senhora lembra mais ou menos que ano que foi isso, Dona Antônia? Tem mais cara aí, velho? 90. Mais ou menos. Então, há muitos anos, né? Mas diz que tem uma história melhor ainda que a senhora tem para contar, que é do telefone. Né? Sim, aí quando instalou o telefone, né, o primeiro telefone em Eldorado, né, o Pedro já colocou lá em casa. Eu morava naquela casa que o Roberto mora lá, né? Eu morei lá. E eu fiquei toda metida, né? Então eu vou contar uma piadinha, né? Toda metida. Aí o telefone, no primeiro dia que inaugurou, né? Ele tocava, eu corria lá toda metida atender o telefone. Aí teve um que deu um trote em mim, né? Aí ele falou assim: oi, Dona Antônia, oi, alô, tudo bem? A senhora sabe que tem um carro verde ali na frente, vai lá atender. Eu falei, mas não põe o telefone no gancho não, deixa fora. Eu fui lá atender, voltei, eu falei assim, não tem carro lá não. Então é que ele madurou, já foi embora. Foi uma brincadeira meio de falta de educação, né? Mas agora eu lembro, É um motivo de risos, né, Dona Antônia? Essa história de telefone é muito assim, muito bonita, vamos dizer assim, porque hoje o telefone está aqui, né? Qualquer criança, qualquer pessoa tem acesso, mas antigamente não existia. Quem tinha telefone era rei na cidade, né, Vera? Verdade. Quando a gente precisava de usar o telefone, qualquer cidadão de Eldorado tinha que ir ali no posto telefônico, antes, né, na rua Benedito da Silva, e ali ele ligava, pedia para o posto de saúde, o posto telefônico de outra cidade, avisar a pessoa, para a pessoa no outro dia ligar. Então, assim, era bem difícil. Marcar a hora, né? Então, esse telefone foi no ano de 82, 83, foi assim, maravilhoso, né, para todos nós aqui. Era uma evolução para a nossa cidade, né? E foi, enquanto a senhora foi primeira-dama e o seu Pedro, prefeito, que trouxeram essa novidade para Eldorado, né, Dona Antônia? Você vê, são histórias, né? Mas tem mais histórias, não tem?
Tem história aqui que eu tô vendo que é de um alto-falante no final da Santa Terezinha. Que história é essa, dona Antônia? Tinha alto-falante que ficava no final da Santa Terezinha, quando dava umas 4 horas da tarde, eles tocavam música e falavam propaganda do comércio também, né? Então, todo dia era animado, era gostoso, sabe? Dá saudade daquele tempo, assim. Era muito legal. Nostalgia, né, Vera? 6 horas da tarde, Aí tocava Ave Maria. Ave Maria, fazia oração. Então, pegava, acho que abrangia a cidade toda, eu acredito, esse alto-falante. Hoje a gente tem a internet, que é muito mais moderna, que liga todo mundo, mas não tem esse sentimento que tinha antigamente, né, dona Antônia? Então, são coisas bonitas, né? E o cinema? Como é que era o cinema aqui? Já era da juventude que na... O cinema era sucesso. Era o faroeste, era praticamente 90% era filme faroeste. E onde que era o cinema, Vera? Na Santa Terezinha, que hoje tem uma loja ali, né? Mas eu não sei Eu acho que é onde é Colombo hoje, não é? Colombo, era ali, exatamente. Então era sucesso. Ali era filme faroeste, tinha outros filmes pornô, e então era sucesso. Aí tinha pornô também, Vera, olha só. Eldorado, né, velho de guerra. Os adultos iam no filme pornô. Mas o faroeste era para todo mundo e era a opção que tinha. E eu lembro que a gente assistia muito Mazzaropi. Era um sucesso Mazzaropi. Então era nosso cinema. E do lado do cinema tinha uma lanchonete e no fundo tinha um espaço onde era uma discoteca, uma matinê. E olha, a gente passava a tarde toda dançando lá. Eu tenho certeza que muitos hoje, que são avós como eu, dançaram lá no domingo à tarde. Muito. Quando for ouvir esse podcast aqui, vão lembrar das histórias, né, Vera? Além do cinema, tinha também o Eldorado Tênis Clube, né? Esse eu consegui viver um pouco do momento do Eldorado Tênis Clube antes dele fechar. Quando eu cheguei aqui em 97, ainda existia, dona Antônia. Foi bom. O Tênis Clube, eu em 79, quando eu vinha para cá, já tinha o Tênis Clube. Então era a alegria da molecada. A gente passava a tarde lá, era todos os dias, o domingo passava o dia, e era uma alegria. A minha geração foi o quê? 3 gerações que passou pelo Eldorado Tênis Clube. Acredito que talvez tenha família que passou até a 4ª geração. Mas era uma alegria total aqui. Ninguém tinha piscina em casa. Sim. Então, felicidade era garantida ali na piscina. A gente saía com a pele enrugada, de tanto ficar dentro da água. Que gostoso isso. Por isso que eu falo assim, hoje Eldorado está comemorando 49 anos, mas de emancipação. Só que Eldorado, ele é muito mais velho, vamos dizer assim. Então ele tem histórias para mais de meio século de história para a nossa cidade. E nada melhor do que quem viveu esse momento para contar, porque quem é jovem hoje, ali de 15, 20 anos, vai ouvir essas histórias e vai falar, meu Deus, era assim? Igual o posto telefônico, gente. Tinha que encomendar uma ligação, né? Para poder falar com um familiar. Marcar a hora. Que lindo, que momentos de recordação. E, dona Antônia, tinha uma vaca mecânica? Tinha. Como que era essa vaca mecânica, dona Antônia? Eles faziam leite, acho que de soja lá, né? E doava para as crianças, para as famílias pobres, né? Na realidade, era um programa, então, de doação. E em tudo isso, dona Antônia, todos esses anos que a senhora viveu,
que a senhora esteve à frente do município, a senhora, assim, viu que evoluiu bastante, né? Evoluiu muita coisa para o bem e muita coisa que não foi muito para o bem, né? A gente vê hoje assim a modernidade que às vezes não traz tanta alegria para os jovens quanto era na época, né? Então, dizer da alegria de receber a senhora aqui. Não sei se a senhora tem mais alguma história para contar. Já que nós estamos falando, falar para você dar uma força lá na terceira idade, lá, que eu amo aquilo lá. Eu tive depressão há uns 16 anos atrás, e eu acabei de me curar, eu fiz tratamento, mas eu acabei de me curar, foi ali, eu amo ali. Então eu peço que se você puder dar uma força para nós ali. Eu vejo assim, dona Antônia, e eu sempre tenho esse olhar, porque, Vera, eu vejo que o apoio a uma criança é fundamental, mas a criança ela tem a vida toda para estudar. Se ela quer, mesmo sem condições financeiras, ela se torna um cidadão de bem, ela se torna um cidadão com independência. Mas a pessoa que está hoje, vamos dizer assim, na melhor idade, ela já fez, ela já constituiu família, já criou os filhos, já viveu, já constituiu o seu lar. Então, hoje, o pouco que resta é a diversão, é a conversa com os amigos. Então, eu entendo a senhora essa importância que vocês dão, e eu acho isso louvável, para esse espaço, né? Então, esse espaço é de vocês, e ele tem que ser cuidado com muito carinho. Pode deixar, dona Antônia, vou olhar. E dizer a vocês, dona Antônia e Vera, quando eu cheguei aqui, eu conheci o seu Pedro, ele era prefeito, nos recebeu lá, porque foi quando eu fui construir uma casa, uma meia água lá para morar. E assim, são histórias que a gente guarda, que hoje Eldorado é a minha casa. Né? A minha casa do Sul ficou lá e eu adotei aqui Eldorado como a minha casa. Então, são memórias que a gente tem a curto prazo, porque eu mudei para cá em 97, e eu imagino vocês, né? Eu amo aqui Eldorado, não tenho vontade nunca de ir embora daqui, nunca. Não, a senhora não vai, dona Antônia. Né? Eu sei que a Vera viaja muito aí, né, Vera? Mas sempre a casa da gente é o nosso lar, é o nosso aconchego. Aqui é o nosso lugar. Aqui é o nosso lugar. E Eldorado tem uma história. Se alguém fala mal de Eldorado, eu não concordo. Porque o melhor lugar é onde a gente vive, é onde a gente constitui família, é onde a gente é feliz. Então, qualquer lugar, mas você é feliz, você gosta daquele lugar, você criou tua família. Então, esse é o melhor lugar. Tem gente que fala capital, a capital é melhor. Não, não é melhor. É onde você se sente bem. E é aqui, né? E hoje vocês são felizes em Eldorado. Nós somos felizes aqui em Eldorado. Obrigada pela participação. Eu espero que vocês gostem dessas histórias, e um abraço e parabéns, Eldorado. Justo agora, né? Pode repetir. Parabéns, Eldorado, pelos seus 49 anos, com pessoas de bem, pessoas de família, e pessoas, acima de tudo, com histórias para lembrar da nossa cidade.